Olá, jovens! Hoje estou aqui para trazer um resumo geral sobre Arcana Invoker. Para obtê-la, você deverá atravessar uma jornada de 5 missões, as quais requerem mais de 6.000 itens e que possuem as mais variadas formas possíveis, sejam eles de fácil ou difícil obtenção, com altas e baixas taxas de drop. Enfim, é um farm destinado aos jogadores que se encontram no endgame. Porém, os jogadores de nível baixo podem ir adiantando a maior parte dos itens necessários até chegar no nível mínimo, que é 80. Deixarei aqui no card o nosso guia de obtenção da classe. Quanto a encantamentos, recomendo o Full Wizard. Já o Enhancement você pode utilizar tanto Spyrocarve quanto a Blast para realçar o poder da classe. Já quanto às builds, vocês poderão estar conferindo todas as composições meta dela logo abaixo. Ao longo do vídeo, irei mostrar quais as melhores situações com textos para utilizá-los. Por fim, quanto aos consumíveis, é importante lembrarmos que a classe é mágica e ainda por cima uma Offensive Caster, que por sinal não dispõe de quaisquer problemas relacionados à cura e mana. Levando isso em conta, os consumíveis a serem utilizados deverão ser focados em amplificar o potencial ofensivo da Arcana, que por sua vez acabarão resultando em uma melhor sobrevivência para a classe. Com base nisso, utilizaremos o seguinte: Potente Malevolence Elixir, Sage Tonic ou Fate Tonic e Potente Honor Potion ou Felicitous Filtre. Ótimos resultados serão obtidos utilizando essa combinação. Quanto a conceitos, devemos levar em consideração que a mecânica da classe gira em torno dos seguintes pontos. Primeiro, o poder da classe gira em torno da administração correta de sua segunda habilidade, a qual deve ser usada somente em 3 situações, ou como diz a mecânica da classe, nas 3 partes de seu ciclo: no começo de qualquer combo, no meio de seu combo e ao final de seu ciclo de habilidades. O começo é ao iniciar qualquer luta, que vai te permitir acumular todos os buffs e debuffs da classe ao longo do tempo. O meio é após você ativar o efeito Judgment com sua terceira habilidade, que fará a classe entrar no modo de poder máximo dela com o efeito The Road. E o final é assim que o efeito The Road acabar, fazendo com que você encerre todo esse ciclo e já vá para o começo de um outro. Segundo, a classe é focada em combates longos e chain kills, ou seja, abates em cadeia. Sua mecânica faz com que seu dano seja maior à medida que o combate se estende, acumulando diversos buffs poderosos com sua terceira e quinta habilidade, enquanto enfraquece ao máximo o oponente com sua quarta skill. Como os debuffs no alvo dependem da sua terceira habilidade, o ideal é usar a 4 logo depois de usar a 3, enquanto intercala com a quinta para aumentar ainda mais o seu dano. Ao adentrar o combo médio se encaminhando para o ciclo final, você entra no modo 100% da classe, aplicando todos os efeitos pela metade a cada uso da 3 e 4, enquanto vai acumulando um efeito que aumenta seu poder ofensivo ao custo de sua defesa. Ao encerrar o ciclo com a 2, você causará um dano massivo no alvo. Terceiro, como já dito, a cada uso de sua terceira habilidade, você ganha efeitos adicionais e perde uma porcentagem de defesa a cada uso. Até você chegar no meio do ciclo, isso não será um problema muito grande. Agora, quando estiver se encaminhando para o fim do ciclo, isso poderá ser fatal, já que a sua defesa estará tão reduzida que até mesmo um slime poderá causar um dano massivo em você. Logo, muita atenção nisso. Caso você não queira ficar tão fragilizado, basta encerrar o ciclo mais cedo que você restaurará sua defesa. Bom, tendo entendido esses pontos, vamos às rotações. Aqui vocês irão iniciar o combate com a 2. Feito isso, spamem suas habilidades 3, 4 e 5 até ativar o efeito Judgment. Assim que o Judgment surgir, utilize a 2 para ativar o The Road. E siga novamente spamando suas habilidades 3, 4 e 5 até o efeito acabar. Feito isso, repita todo esse passo a passo novamente. Esse é o modo geral de uso da classe, seja para solos, farms e derivados. Em termos ofensivos, essa classe não dispõe de um dano muito elevado inicialmente, porém, a história muda quando você está sob o efeito de The Road. Seu DPS nesse modo é tão elevado que torna-se possível desintegrar monstros com grandes quantias de vida em pouquíssimo tempo, transformando a classe num verdadeiro monstro quando o quesito é dano. Como se já não fosse o bastante, esse poder pode e deve ser aproveitado nos combates em grupo, possuindo um destaque maravilhoso em Ultra Bosses. Se sua meta for desintegrar um monstro, essa classe será sua melhor aliada para tal. Quanto à sobrevivência, a classe conta com um forte kit de redução de dano e efeitos para mitigação de dano. Some isso com suas fontes de cura e você terá uma classe altamente resistente e que irá manter-se firme e forte em quase todos os combates. Além, é claro, de se atentar com o uso da sua terceira habilidade, já que ela consome sua defesa e poderá acarretar em um suicídio. Em farms, por mais que suas habilidades acertem apenas 2 alvos, seu kit acaba por compensar essa deficiência. Esse mesmo contém alcance infinito em todas as habilidades, sustento poderoso, danos altos e que crescem com o passar do tempo, tempos de recarga baixos e ainda possui um fácil manuseio de seu kit.
Todos esses efeitos em sincronia com o bom uso de sua segunda habilidade resultam em uma das melhores classes para farm do jogo, cujo rendimento ultrapassa facilmente as classes mais famosas, como Legion Revenant e Master of Moblins. Como suporte, seu potencial é incrível. Sua ampla gama de debuffs somados ao seu imenso poder ofensivo tornam a classe uma opção maravilhosa nos combates em grupo, especialmente caso você queira acelerar os combates, e mais ainda quando o assunto for Ultra Boss. Em PvP, por mais que a classe disponha de uma mecânica muito bacana nos combates a monstros comuns e fortes, seu kit acaba não agregando muitos elementos úteis nas lutas contra outros jogadores, seja por confrontar inimigos com efeitos muito problemáticos, como também por disporem de danos elevados. De considerações finais, Arcane Invoker é uma classe top tier em solos e farms, a qual dispõe de um kit poderosíssimo como uma faz-tudo. Não importa a categoria que você chegue a imaginar, você terá um rendimento assombroso com a classe. Fora que em 90% de todas as situações que possam ocorrer, você não precisará trocar de classe. Se a sua meta for ter uma classe que não seja necessário trocar, ou seja, que vá utilizar tanto para solos quanto para farms, ela será sua melhor escolha, especialmente caso você queira substituir a Legion Revenant. Bom pessoas, essa é a classe que após as mudanças, eu particularmente classifico como a melhor classe geral do jogo, já que a mesma consegue ter um dos maiores DPS em solo, um dos melhores rendimentos em farms e ainda por cima tem o potencial para se tornar a principal DPS nas comps de Ultra Boss, e isso fora o suporte adicional que ela concede. Se você já pegou ela, me conta aí nos comentários se você concorda comigo, ou se você é uma das viúvas da Legion Revenant. Dito isso, aqui me despeço de vocês. Até mais, um bom jogo a todos e nos vemos no próximo vídeo.